alguma operação ou algum caso que, tipo, te marcou mais, ou por qualquer razão que seja, assim, porque imagino que você já deve ter entrado em contato com 1000 tipos de casos diferentes, né, mas tem algo que, assim, te chamou mais atenção, seja pela truculência, seja pela violência, seja pela precariedade? Os que mais me marcaram foi os que eu já citei aqui. O de Sônia, eh, porque foi muito traumático, assim, eu a ação em si, e depois o afastamento do colega, a questão dele ter, sido alvo de uma busca e apreensão e de me ver também nesse lugar de poder ser alvo de uma busca e apreensão em função de uma atuação que eu fiz, que a gente faz dentro das nossas obrigações, dentro das nossas prerrogativas e seguindo todos os instrumentos normativos que nos guiam, e você está sujeito a eu tenho 2 filhos e eu ficava pensando: "Ah, a polícia chegar aqui", foi bem preocupante naquele momento. E também a preocupação com o colega, que foi um colega que estava na ação comigo, que inclusive é meu amigo pessoal, já era antes da ação, de dele ter vivido aquilo e eu não poder me comunicar com ele também, a gente estava impedido de se comunicar para falar sobre o caso e, enfim, por conta disso. Foi bem difícil e depois eu ter que retornar para cá por uma determinação judicial para acompanhar o desresgate foi uma das, eu posso dizer assim, sem medo de errar, que foi a situação mais traumática que eu já vivi na Auditoria Fiscal do Trabalho e mais bizarra que eu já vivi na Auditoria Fiscal do Trabalho, presenciar uma vítima de trabalho em condições análogas à de escravizados, retornar para a casa do empregador pela primeira vez e eu tive que presenciar aquilo dentro da minha atuação. E é bem difícil para mim, assim, falar desse caso de forma concreta. Eu falo muito pouco até, porque, como eu disse, tem questões de sigilo e porque também emocionalmente é um caso bem difícil, assim, é um caso muito forte. Eu acho que foi o que mais mexeu comigo por todas essas variáveis, inclusive pessoais. E esses dois outros casos, por envolverem muitos trabalhadores e eh, por serem casos também de difícil apuração. Na Bioedi a gente teve muito embaraço, no primeiro dia que a gente chegou no canteiro de obra, praticamente não tinha trabalhador, de algum modo também a gente acredita que pode ter havido algum tipo de vazamento. Supostamente foram descansar, trabalhadores que não descansavam, quando a gente perguntava, não tinham tido um dia de descanso, naquele dia foram descansar. Das dificuldades a gente ter com a fiscalização em que as pessoas falavam mandarim, a gente dependia de intérpretes de mandarim. Eu até falo o idioma inglês, mas eles não entendiam. E então tinha esse dificultador do idioma, tinha o dificultador do embaraço e um número grande de trabalhadores envolvidos, né, uma empresa de fora, né, da China. Foi bem difícil, uma ação fiscal difícil de ser coordenada e de ser executada. Eu considero exitosa, a gente conseguiu identificar, a gente conseguiu que os trabalhadores retornassem, o Ministério Público do Trabalho conseguiu um acordo judicial, que é público também, está aí divulgado no site do Ministério Público do Trabalho, conseguiu esse acordo. E essa do Carnaval de Salvador, que eu sou baiana e eu curto Carnaval de Salvador desde muito nova, desde adolescente, e nos últimos anos como cidadã, vim acompanhando a precarização, o que o pessoal chama em Salvador de lado B, né, do Carnaval de Salvador, que são as pessoas geralmente vulneráveis, pessoas pretas, o perfil de pessoa vulnerável mesmo, né, que fazem o carnaval acontecer. E, e a gente poder fazer esse trabalho de enxergar essas pessoas, enxergar o trabalho sendo realizado em condições abaixo, que a gente entende abaixo do nível de dignidade. Constatar o trabalho em condições análogas às de escravizados. Desses 303, aí você pode me perguntar por que 303? Porque são mais de 4.000, né, vendedores de bebidas cadastrados pela prefeitura, aspas, cadastrados. Por quê?
A gente só resgatou quem nós efetivamente conversamos, identificamos e acompanhamos, verificando que estavam de fato no circuito. A gente podia ter feito um resgate baseado em lista. A gente tinha a lista de todo mundo que estava cadastrado para vender bebida. Mas a gente quis ver que aquelas pessoas de fato estavam lá, de fato estavam submetidas àquelas condições, conversaram com a gente, explicaram como é que estavam realizando aquele trabalho. A gente conversou com mais de 500 pessoas. Mas aí a gente, dentro de todo mundo que a gente conversou, a gente entendeu que as condições daquelas 303 se encaixavam nessas condições de trabalho em condições análogas às de escravizados. A gente fez a autuação na Ambev e na Prefeitura de Salvador, eh, dessa situação, e a gente entende que é um caso que deve ser olhado com muito carinho, assim, pela sociedade, pela justiça, se for levada para a justiça, né? Porque independente a gente entende que há um vínculo ali daquele trabalhador, daquele vendedor de bebidas que não tem nenhuma autonomia, ele é chamado de permissionário, é como se fosse uma permissão de uso do espaço público, é o que a prefeitura alega, mas ele não tem nenhuma autonomia sobre o que ele vai fazer, nem sobre o preço que ele compra a bebida, nem sobre qual bebida ele vai comprar, nem sobre por quanto ele vai vender, nem de como vai ser o posto de trabalho dele. Tudo isso é determinado pela prefeitura e pela Ambev, que tem um contrato de patrocínio, que eles chamam de contrato de patrocínio, que a Ambev paga um valor para a prefeitura para ter exclusividade de venda das bebidas e ter todas essas prerrogativas aí. Todo mundo sai ganhando, né? A prefeitura, o folião, que está comprando bebida gelada ali 24 horas por dia que tiver no circuito, a prefeitura está ganhando o valor do patrocínio, a Ambev está vendendo seus produtos, divulgando, e a pessoa vulnerável, a mulher, mãe solo, que pontua mais para esse cadastro, está ali trabalhando 24 horas, sujeito às intempéries, dormindo debaixo de chuva, dormindo não, né? Porque há vários relatos de que não conseguiam dormir, porque chove muito no Carnaval de Salvador. E as pessoas fazem as necessidades fisiológicas ali onde as pessoas vão dormir, aí os foliões, né, fazem, e depois a água da chuva mistura ali, né, com as necessidades das pessoas, onde as pessoas vão depois estender um papelão, quando dá para estender um papelão e dormir. E Era aí, essa a situação degradante principal que vocês sim, encontraram? sim. Eu não lembrava, eu lembrava do caso, mas eu não lembrava o detalhe do caso. Então era essa uma das questões. O trabalho ele sendo realizado de forma precária, o alojamento sendo realizado de forma improvisada ali. E ele não fica só durante o período do carnaval, ele tem que chegar antes para guardar o lugar. Porque senão ele não consegue ficar ali, naquele lugar. E ele chega 30 dias antes, 20 dias antes e fica dormindo ali. Faz as necessidades fisiológicas muitas vezes no mato, no mar, quem tá ali no circuito Barrondina, né? E esse aspecto de, parece um trabalhador autônomo, etc. Então ele foi meio que utilizado para tentar limpar a barra da Ambev. Foi É, mais ou a, menos essa a a ideia? Ambev e a prefeitura argumentam que se trata de uma permissão de uso do espaço público. Existe, de fato, uma previsão constitucional e legislação municipal para isso, né? Para a existência de permissionários de uso do espaço público, mas ele tem que ter autonomia para ter aquilo. O permissionário é ele que vai dizer como é o posto de trabalho dele, é ele que vai dizer qual o produto que ele vai vender, por quanto ele vai vender, o horário que ele vai trabalhar. Lá ele tem que cumprir tudo que é determinado. O posto de trabalho ele não pode escolher como é que é. Ele recebe um kit já pronto, com a sombreirinha vermelha, que é com a marca da Ambev, o isopor da marca da Ambev, o cardápio, que tem lá tudo que ele pode vender e os preços que ele pode vender. E ele também compra pelos preços fixados pela Ambev nas distribuidoras que ficam lá dentro do circuito. Tudo isso previsto nos contratos. E de novo não é peixe pequeno, né? A Ambev é um dos principais monopólios de cerveja do mundo, né? A gente não tá falando de pouca coisa. E aí a gente ouve de vez em quando assim, mas vocês querem acabar com o Carnaval de Salvador? Eu digo assim, olha, eu não quero, porque eu adoro o Carnaval de Salvador. Eu gosto justamente da pipoca. Eu também não acho que o trabalho dos cordeiros um trabalho também em condições que deveriam existir, mas enfim, aí é outro papo. Mas eu não quero acabar, mas caso uma festa para acontecer, ela tenha que submeter trabalhador a condições abaixo do nível de dignidade, de fato ela não pode acontecer, pelo menos não naquele formato. Você tem que pensar no formato que a festa possa acontecer, garantindo um trabalho digno para as pessoas. Claro. Eu não posso pegar as pessoas porque são vulneráveis, porque precisam
de dinheiro e colocar para sustentar uma festa, para sustentar que as pessoas possam beber as bebidas daquela cervejaria que paga a prefeitura 24 horas na hora que quiser comprar. E aquela pessoa não tem condições dignas de trabalho. Eu fico pensando se a gente tem discutido nos últimos anos o fato de que o Estado está relativizando alguns direitos trabalhistas, isso no Brasil, mas também no mundo inteiro, na Argentina, aconteceu recentemente. Agora está o debate sobre a pejotização, inclusive, e eu fico me pensando agora nesse caso, o quanto que não pode impactar não só no conjunto da classe trabalhadora como um todo, porque, enfim, todo mundo, todos nós vamos estar mais vulneráveis à precarização, mas inclusive para os casos mais graves que são esses de trabalho análogo à escravidão, né?